Meu filho dormiu com minha namorada, não sei como processar esse nível de traição. Peço desculpas antecipadamente se isso não fizer muito sentido, em parte apenas desabafo. Há cerca de 4 anos, perdi minha esposa, mãe do meu filho para o câncer de pulmão. Estávamos juntos desde os 14 anos. Foi o período mais sombrio da minha vida. Cheguei a considerar o suicídio diariamente. Continuei em frente pelo meu filho, e porque minha esposa me fez prometer aproveitar ao máximo a vida. Tivemos nosso filho muito jovens, trabalhei em 2 empregos para nos manter à tona, e felizmente consegui proporcionar uma boa educação até ele sair aos 16 anos. Embora ainda pagasse, e continuei a pagar até isso acontecer uma parte de suas contas. A perda foi extremamente difícil para meu filho também. Ele voltou a morar comigo por um tempo e juntos enfrentamos o luto todos os dias. O encaminhei para a terapia, o incentivei a se envolver em atividades para ocupar a mente. Quando ele voltou para seu apartamento, ligava todas as noites para verificar como ele estava, e o visitava várias vezes por semana. Sempre fomos extremamente próximos. Minha esposa me disse diretamente após o diagnóstico que não queria que eu ficasse sozinho, então me mantive disponível. Conheci minha namorada há cerca de 2 anos e nos demos bem. Ela não é minha esposa, mas a amava pelo que ela era e nós realmente nos conectamos. Eu relutava em apresentá-la ao meu filho, porque tinha medo de que ele sentisse que eu estava traindo sua mãe. Então chorei pelo primeiro ano, o que lamento, já que eles acabaram se dando muito bem. Passávamos tempo juntos, meu filho estava feliz, eu estava feliz. Ela se mudou para minha casa cerca de 5 meses atrás. Na última quinta-feira ele estava em casa para o jantar e filmes. Tínhamos esse pequeno jogo desde que ele era adolescente, onde eu aparecia por trás dele quando ele estava no celular nas áreas comuns e dizia, pare de olhar para isso, de maneira acusatória para provocá-lo. Embora ele nunca estivesse olhando para nada, acontece que desta vez ele estava fazendo algo e vi fotos dela seminua em celular. Reconheci as fotos como sendo da minha namorada, com a mesma tatuagem entre os seios. Peguei o celular dele e imediatamente ele começou a implorar. Fui para a galeria e havia facilmente 2 dúzias de fotos da minha namorada, algumas dele. Que presumo que ele enviou para ela, 1 ou 2 deles juntos. Nesse momento ele estava chorando e tentando pegar o celular de volta. Verifiquei suas mensagens de texto e ele tinha 2 semanas de conversas com ela com um nome diferente, detalhando o fato de que eles estavam tendo um caso às minhas costas. Minha namorada estava na sala implorando para saber o que estava acontecendo. Não me orgulho de ter perdido o controle, eu gritei com os 2, quebrei o celular. Sim, sei que isso é inaceitável. Foi a primeira vez que fiquei agressivo com qualquer um deles, exigi detalhes. Meu filho continuava se desculpando e dizendo que não sabia o porquê, e que isso havia começado apenas 2 semanas atrás, eles dormiram juntos 3 vezes. Minha namorada estava soluçando e tentando me abraçar, dizendo que foi um erro puramente físico e que nunca mais falaria com ele. Gritei com meu filho que dei minha vida a ele, e ele sabia o quanto isso significava para mim. Que ele era tudo o que eu tinha. Levei-o para cima, dei o dinheiro para o celular e o expulsei. Subi para o nosso quarto, virei as gavetas dela de cabeça para baixo e empacotei suas roupas em 2 malas de viagem, enquanto ela continuava me pedindo para ouvir. Coloquei as malas do lado de fora, a conduzi até a porta, e disse que ela poderia ter alguém buscando o restante de seus pertences nessa semana. Ambos têm me mandado mensagens incessantes até a noite passada, momento em que bloqueei o número deles. Sinto-me completamente distante. O fato de que após 2 anos, minha namorada sabendo da minha história, pode me trair é doloroso o suficiente e absolutamente nada me fará perdoá-la. Ela se recusa a pegar suas coisas até que eu converse com ela, então vou pedir a um amigo para entregá-las a ela. O fato de meu filho, por quem abri mão de tudo, trabalhei incansavelmente para cuidar, que era tudo que eu tinha neste mundo, ter feito isso comigo, sabendo que isso faria, é outra dor completamente diferente. Sinto como se tivesse perdido outro membro da família. Sinto falta da minha esposa novamente.
Eu sei que cada pessoa lida com o luto de maneira diferente, mas isso foi 2 anos após a morte dela. Ele tinha uma namorada e eu estava lá para ele, assim como os terapeutas em cada passo do caminho. Então tenho dificuldade em acreditar que o luto seja a causa de sua decisão. Não consigo ver isso como um erro, ele não tropeçou e caiu. Foi uma escolha consciente de trair alguém que o amava. Quero honrar minha esposa dando uma chance ao meu filho, segurar o pouco de família que me resta. Mas isso não é como se ele tivesse roubado o dinheiro de mim, nem mesmo algo que aconteceu uma vez quando estava bêbado. Ele estava lá comigo naquele luto, sabia o quão difícil era para mim seguir em frente. De todas as mulheres, ele escolheu a minha. Todas as desculpas ou esforços futuros não podem apagar esse fato, ou a memória disso. Eu nunca fiz nada de errado para ele. Não sei se tenho a capacidade de perdoá-lo algum dia. Se quando esse dia chegar, que passos posso tomar para processar o que aconteceu? Conversar com ele sem sentir nojo e abrir a porta para confiar nele novamente? E se esse dia nunca chegar, isso me torna uma pessoa má? Edição, algumas breves esclarecimentos, já que as pessoas em outros subreddit relacionamentos pegaram isso e deram continuidade. Nada o forçou a sair, ele pediu e disse que estava tudo bem e eu ajudei a pagar suas contas. Nenhum ressentimento oculto que eu estivesse ciente. Sim, aparecer às vezes por trás do ombro dele era algo que ambos achávamos engraçado. Não, eu não estava realmente tentando invadir sua privacidade. Isso fazia parte da brincadeira. Eu sei que fui agressivo. Paguei pelo celular e vou discutir isso na terapia. E eu sei que isso parece algo saído de um filme, mas infelizmente não é. Atualização. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo enorme apoio. Recebi inúmeras mensagens de pessoas oferecendo votos de melhora em particular e tanta compaixão daqueles que comentaram. Acredito que foi esse apoio, além do apoio dos meus amigos, que me impediu de fazer algo estúpido. Vou tentar manter isso mais conciso e com sentenças curtas possível. Foram alguns dias agitados, para dizer o mínimo. Desbloqueei ambos os números deles logo após a postagem. Minha ex me ligou novamente naquela noite e eu atendi. Eu disse a ela que, se não está marcando um horário para pegar suas coisas, eu desligaria, e decidimos pela manhã seguinte. Naquela noite, liguei para uma amiga minha que é platônica e ela concordou em estar na minha casa antes da minha ex desaparecer como testemunha. Eu tinha tudo embalado esperando junto à porta, ela apareceu como esperado e começou a chorar imediatamente quando saí com as coisas dela. Tentando puxar as sacolas para o chão, para que eu tivesse as mãos livres para um abraço. Coloquei as sacolas ao lado do carro dela e pedi a ela para verificar se eu tinha esquecido alguma coisa. O que ela recusou, aceitei um abraço rápido, disse a ela para cuidar de si mesmo e entrei em casa. Minha amiga puxou a cadeira em que ela estava sentada na minha varanda, para que ficasse na frente da minha porta. Disse a ela que chamaria a polícia se ela não fosse embora. Ela foi embora. E eu bloqueei o número dela novamente. Enviei mensagens de texto e liguei para meu filho várias vezes, e deixei uma mensagem de voz dizendo que precisávamos conversar. Mas primeiro ele tinha que se abrir com sua namorada e aceitar a responsabilidade por suas ações. Ele não respondeu, então liguei para ela mesma. Conversamos por um tempo e ela me disse que ele estava fora com um amigo. Perguntei se ele havia falado com ela sobre qualquer coisa recentemente. E ela disse que não. Então contei a ela, principalmente porque achei que era a coisa certa a fazer, já que ela também foi vítima disso, mas admito parcialmente porque ele é um homem adulto agora e precisa lidar com as consequências. Ele apareceu na minha casa naquela noite e eu deixei entrar. Tenho vergonha de dizer que não estava nem perto de ser tão calmo quanto esperava que fosse. Ele perguntou se arruinar o relacionamento dele fazia me sentir melhor, e eu disse a ele que ele o arruinou. Praticamente qualquer esperança de uma conversa produtiva foi por água abaixo e virou uma discussão aos belos. Disse a ele para sair e descobrir como lidar com a solidão, assim como eu. Ele me deu um tapa na cabeça. Este é um garoto que nunca sequer jogou um brinquedo com raiva na infância, que nem mesmo levou uma palmada. Por mais repugnante e perturbador que seja, isso se transformou em uma briga física.
com ele me batendo no rosto várias vezes enquanto eu tentava contê-lo, pois não tinha coragem de bater nele. Sendo que eu costumava ser um lutador em meus anos mais jovem, até que o joguei no chão e o mantive no chão. Nunca senti um nível de raiva como aquele antes, ou incrivelmente avassalador ela era. Quando vi o medo no rosto dele, o soltei e me sentei ao lado dele no chão, disse a ele para sair. Ele começou a chorar e me disse que sua mãe ficaria envergonhada dele. Isso me fez desmoronar pateticamente e perceber o quão distorcida foi toda essa situação. Concordamos que ela ficaria envergonhada de ambos e nos abraçamos enquanto ele chorava no meu peito, algo que ele não fazia desde a morte da minha esposa. Ele perguntou se era tarde demais para conversar, e eu disse a ele que não era. Me arrumei, sentamos à mesa da cozinha e conversamos. Ele me disse que havia parado a terapia há um tempo e mentiu sobre isso. Porque sentia que não estava ajudando. Ele me disse que se sentiu magoado quando eu mantive minha namorada longe dele do primeiro ano. Porque, embora soubesse que era para evitar que ele se apegasse caso não desse certo, ele ainda se sentisse excluído. Descobri que ele escondeu de mim um problema muito bem disfarçado com álcool, e até mesmo de sua namorada. Ele me disse que não dormiu com ela para me provocar, que estava apenas se sentindo perdido e tomou uma decisão estúpida. Perguntei por que ele não pôde ser honesto comigo antes que chegasse a isso. E ele me disse que não sentia que poderia ser honesto consigo mesmo. Choramos juntos novamente. Rezamos juntos apesar de nenhum de nós ser religioso. Olhamos álbuns de fotos de família juntos, discutimos o caminho a seguir e concordamos que a perda que ambos sentíamos ia muito mais fundo do que imaginávamos. Decidimos frequentar a terapia juntos, vamos procurar grupos de apoio tanto para o problema de álcool dele, quanto para outras famílias lidando com a perda. E agora que ele está sem a namorada e eu estou ciente da extensão dos problemas dele, concordei em deixá-lo voltar para casa comigo, para garantir que ele compareça às consultas e evite o álcool. Espero que possamos nos reaproximar com a estimulação de que qualquer forma de violência adicional, e ele será fora da porta. Ele me perguntou se eu posso perdoá-lo algum dia, e eu disse a ele honestamente que não posso. Mas ele ainda é meu filho e eu o amo. E lembrei a ele do que sua mãe lhe disse quando era criança. Que todos erram, o que você faz depois, faz a diferença. Nunca vou perdoar o que ele fez, mas se ele aprender com isso e se tornar uma pessoa melhor, então posso esquecer e ter um ótimo relacionamento com ele, independentemente. Além do fato de que meu lábio se assemelha à boca dos vampiros do filme Blade 2 por enquanto, o que causou preocupação entre vizinhos e amigos, os últimos 2 dias têm sido ótimos. Estamos conversando, cozinhamos juntos, fizemos caminhadas, estamos prestes a começar a procurar ajuda profissional na próxima semana. Ele está incrivelmente arrependido e tem uma ternura que não vejo nele há anos. Não tenho ilusões sobre a quantidade de trabalho a ser feito, nem sobre a gravidade deste incidente. Mas estou me sentindo muito otimista em relação ao futuro.